Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje à análise da reconvenção que nós nos ocupamos já nos últimos vídeos. Reconvenção como uma modalidade de resposta do réu, na qual ele apresenta uma pretensão própria. Nós vimos as características diversas da reconvenção. A principal delas aqui no que eu estou falando é que ela é uma demanda incidental ao processo que está em curso. Ela é regulada pelo artigo 343 do CPC. Nós já vimos diversos pontos sobre a reconvenção. Eu quero, no vídeo de hoje, na aula de hoje, tratar com os senhores sobre a competência e sobre os sujeitos da reconvenção, incluindo aí os seus legitimados. Bom, quanto à competência, muito rapidamente já resolvendo a questão, é o seguinte: o artigo 343, que disciplina a reconvenção, vou mostrar aqui para os senhores, o artigo 343, no seu corpo, seja no caput ou nos parágrafos, em nada menciona a competência. Com base nisso, me parece oportuno que nós venhamos a nos utilizar do artigo 327, parágrafo 1º. Esse dispositivo, ele é o que rege a acumulação de ações, acumulação de demandas. Ele é direcionado, na verdade, à acumulação de demanda por parte do autor. Ele não tem como finalidade regulamentar precisamente a competência na reconvenção, nem nada sobre a reconvenção, mas o que ele fala pode ser largamente aplicado aqui, no mínimo por analogia. Então vejam, 327 vai afirmar o seguinte: é lícita a acumulação em um único processo, daí a possibilidade de analogia, a proximidade com a reconvenção. Na reconvenção nós temos duas demandas, do autor originário em face do réu originário, e aí o réu originário vai a juízo em face do autor originário, aproveitando o mesmo processo. Nós vimos que a reconvenção é uma acumulação objetiva de demandas. Bom, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu. Aqui tem que fazer os devidos ajustes de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Veja, o 327 não se destina a regulamentar a reconvenção. Na reconvenção tem que ter conexão com os fundamentos da ação, caso de pedir o pedido, ou com os fundamentos de defesa. Vamos seguir. São requisitos da admissibilidade da acumulação. Inciso 1º, que os pedidos sejam compatíveis entre si. E inciso 2º, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Então, a competência da reconvenção, por uma aplicação analógica do parágrafo 1º, inciso 2º, do 327, mais precisamente aqui, ó, o inciso 2º,
é que a reconvenção tem como juízo competente o mesmo juízo da demanda originária. O mesmo juízo deve ser competente para a demanda principal, que já foi proposta, e também para a demanda reconvencional, a reconvenção que foi proposta pelo réu em face do autor, como nós já abordamos. Tá certo? Bom, vamos agora tratar, tendo visto a competência, dos sujeitos e dos legitimados. Vamos lá. Vou separar aqui então os sujeitos da reconvenção. Quais são os sujeitos da reconvenção? Vamos aqui tratar de uma reconvenção simples, vamos assim dizer. Depois nós vamos ver do que eu estou querendo dizer. Uma reconvenção do réu em face do autor, sem que haja ali, portanto, um litisconsórcio. Como é que se porta a reconvenção? Vamos recordar. O autor foi a juízo em face do réu. Essa é a demanda originária. No mesmo processo, na reconvenção, o réu vai a juízo em face do autor. Na verdade, percebam bem, na demanda originária, esse sujeito, o autor, vamos supor que ele é o João. João é autor na demanda originária. E na demanda originária, José é o réu. José é o réu. O que é a reconvenção? Reconvenção é essa demanda aqui. Reconvenção é a segunda demanda. Esta é a demanda reconvencional. Demanda reconvencional. Quem foi a juízo? Nós vimos dizendo até agora. Foi o réu. Mas ele é o réu na demanda originária. Quem foi a juízo na reconvenção, na verdade, foi José. Na demanda reconvencional, José é o autor. Ele é, na verdade, vamos parar agora de falar em réu. Ele é o réu da demanda originária. Na demanda reconvencional, José é o autor. Na demanda reconvencional, o autor recebe a alcunha, ele é chamado de reconvinte. Então, é comum na doutrina que se chame José, a um só tempo, de réu reconvinte. Para não gerar confusão terminológica de autor e réu, para não ter confusão, fala-se em autor, é o autor da demanda originária. Réu é o réu da demanda originária. Mas José moveu reconvenção. Então na reconvenção ele é autor. Vai dar confusão. Vai dar confusão com o autor da demanda originária, que no caso é João. Então como é que se chama na prática? José é réu na demanda originária e réu reconvinte na reconvenção. Equivale a dizer que ele é o autor da reconvenção. Réu reconvinte foi uma nomenclatura, portanto, que se criou para substituir autor da reconvenção. Tá certo? Bom, José foi a juízo em face de quem? Em face de João, na demanda 2, na reconvenção. Na reconvenção, qual é a natureza jurídica de João? João é réu da reconvenção. Mas pela mesma razão, por uma questão de dificuldade terminológica, a prática chama João de autor reconvindo. Porque o réu da reconvenção é reconvindo, o reconvindo. Então, nesse caso, João é autor da demanda originária e autor reconvindo na demanda reconvencional. José é réu na demanda originária e réu reconvinte, o réu que reconveio, o réu que moveu a reconvenção na demanda reconvencional. Então, aqui está a nomenclatura utilizada: autor, réu, demanda originária, réu reconvinte e autor
reconvido na demanda reconvencional. Então, os sujeitos da reconvenção são autor reconvindo, réu reconvinte, numa demanda simples, vamos assim dizer, na qual o réu vai a juízo, o réu da demanda originária vai a juízo em face do autor da demanda originária. Só o réu vai a juízo em face de apenas o autor. Tá certo? E aí vamos tratar aqui, separadamente, da legitimidade. Legitimidade para a reconvenção. Ou seja, quem é que pode reconvir, contra quem se pode reconvir. E aí é o seguinte, em que pese ser da natureza da reconvenção que a demanda seja proposta pelo réu em face do autor, não se faz necessário que haja uma absoluta identidade entre o reconvinte, que é o réu da demanda originária, e o reconvido, que é o autor da demanda originária. Ou seja, é cabível a instituição de um litisconsórcio na reconvenção. Então vamos tratar de legitimidade e litisconsórcio na reconvenção. O que nós já vimos até agora é o seguinte: quem é que tem legitimidade para ser o autor da reconvenção ou o reconvinte? O que nós vimos até agora é que pode reconvir quem é o réu na demanda originária. Em qual medida? Quem é que pode ser o réu na reconvenção ou o reconvindo? Aquele que é o autor da demanda originária. Réu da demanda originária, autor da demanda originária. Esses são os legitimados, a prioristicamente. Agora, será que só eles podem ser legitimados? Será que é possível, vamos imaginar, na demanda originária, demanda 1, o autor vai a juízo em face do R, do réu. Será que na reconvenção, na demanda reconvencional, D2, é a demanda reconvencional, será que o réu pode propor a demanda junto, o R, réu, da demanda originária, é o réu reconvinte? Será que ele pode propor a demanda junto com W, um terceiro? E aí, será que ele pode propor em face do autor e também em face de B? Isso é admitido. É plenamente admitido o ingresso de terceiros. Percebam que B e W, que são sujeitos, partes da demanda reconvencional, eles são terceiros. Terceiros em relação ao quê? B e W são terceiros em relação à demanda originária. Por quê, meus amigos? Terceiro no processo civil é todo aquele que não é parte. Então a reconvenção admite o ingresso de terceiros. Você imagina, vamos dar um outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, só para matar, nesse caso aqui, nós teremos uma ampliação subjetiva. Uma ampliação subjetiva desse processo. Porque o processo tinha apenas como partes A e R. Com a reconvenção, esse mesmo processo vai ser ampliado subjetivamente. Vai ter como partes A e R na demanda originária e como sujeitos, como parte R e W, reconvintes na demanda reconvencional, A e B, reconvidos na demanda reconvencional. Uma outra situação. Você imagina que na demanda originária, D1, que é a demanda originária, tivéssemos como parte A e B foram em litisconsórcio em face de R e W. Será que é possível, na demanda reconvencional, na reconvenção, será que é possível que W vá a juízo em face de B?
É plenamente possível. Porque W é réu na demanda originária e B é autor na demanda originária. Então nós podemos ter litisconsórcio na demanda originária e uma demanda simples na demanda reconvencional. Como aqui a situação é oposta. Podemos ter uma demanda simples na demanda originária e uma demanda litisconsorcial na demanda reconvencional, na reconvenção. Para seguir o exemplo aqui, será que é possível que W e Y na reconvenção vá a juízo em face de B e C? É plenamente possível. Já vimos que não tem problema nenhum que terceiros em relação à demanda originária ingressem no processo. Então, qual é a característica elementar da reconvenção? Que o réu ou alguns dos réus, e não apenas ele, não há uma exclusão de terceiros, não há uma restrição a apenas o réu, mas tem que ter o réu. Mova uma demanda incidental em face do autor, apenas ele ou havendo um litisconsórcio. Não tem problema. No litisconsórcio nós podemos ter os litisconsortes da demanda originária, sujeitos da demanda originária, como podemos ter também um terceiro ingressando no processo. Vamos aproveitar essa mesma situação e ver aqui uma última hipótese. Nesse quadro aqui, ó, demanda originária, A e B em litisconsórcio vão a juízo em face de R e W. Será que na demanda reconvencional aqui do lado agora, uma nova situação, na demanda reconvencional, será que é possível que nós tenhamos na reconvenção, no segundo exemplo agora, R indo a juízo em face de A? É a reconvenção tradicional, mais simples. Será que o A pode estar em litisconsórcio com o B? Eles eram os dois autores litisconsortes ativos na demanda originária, vão ser os réus litisconsórcio passivo na demanda reconvencional. Pode ser? Pode ser. Já vimos isso, a novidade está aqui. Será que W, que era litisconsorte passivo de R na demanda originária, vem a ingressar como ex-adverso, vem a se tornar ex-adverso de R, porque R foi a juízo em face dele? Também é. Também é plenamente possível. Ou seja, meus amigos, o que nós temos que saber é que a reconvenção ela acaba sendo uma demanda como outra qualquer. A reconvenção, quanto ao ponto, é uma demanda como outra qualquer. Pode-se tudo na reconvenção. A reconvenção admite uma ampliação subjetiva, que estamos vendo, ou uma ampliação objetiva, novos pedidos, nova causa de pedir. O que tem de característica peculiar da reconvenção, como nós já vimos, é a necessidade de conexão com a causa de pedido da demanda originária, com o pedido da demanda originária ou com os fundamentos de defesa que o réu apresenta na demanda originária. Tá certo? Então, isso está representado, isso está afirmado no artigo 343 em seus parágrafos. Vejam bem, reconvenção. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Para encerrar, vamos ver a hipótese aqui, que é o que nos falta ver por enquanto sobre essa temática, que é o artigo 343, parágrafo 5º, ainda sobre a temática de sujeitos e legitimados. O parágrafo 5º tem uma regra específica quanto à legitimação na reconvenção. Veja bem, se na demanda originária o autor for legitimado extraordinário, um substituto processual, lembrem-se lá do artigo 18, o autor está em juízo para mover em nome próprio um direito que não é seu, um direito alheio. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 18, só para recordar? O artigo 18 diz basicamente que cada um por si, né? Regra do processo civil, cada um por si. Então você não pode estar em juízo em nome próprio para tutelar direito alheio. Mas o artigo 18 tem uma exceção, olha lá.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Você não pode estar em nome próprio, portanto, pleiteando direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico autoriza algumas situações. O Ministério Público é um exemplo clássico. Autoriza algumas situações em que a pessoa pode estar em nome próprio para exercer direito alheio. Parágrafo único do artigo 18. Havendo substituição processual, é um substituto processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Percebo que mesmo que o substituto esteja em juízo, porque a lei vem a autorizar, o ordenamento jurídico autoriza, a pretensão, o direito é do substituído, tá certo? Isso que eu queria tratar com os senhores. Vamos agora voltar ao 343 e dar uma olhadinha no parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, é a hipótese, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Por que do substituído? Porque o substituto está em juízo para proteger um direito do substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, do substituto, também na qualidade de substituto. Então o que nós temos que ver nessa hipótese peculiar, a hipótese sui generis, artigo 343, parágrafo 5º, combinado com o artigo 18. O que nós temos que ver nessa hipótese sui generis é que a reconvenção, nesse caso, depende da existência, da afirmação pelo reconvinte de que possui uma pretensão em face do substituído, de quem não está em juízo. Mas ele, reconvinte, que afirmou ter uma pretensão em face do substituído, ele irá a juízo, ele vai propor a reconvenção em face do substituto, que é quem está em juízo como autor. Tá? Então, aquele que figura como autor da demanda originária na posição de substituto, quem está substituindo, ele vai também ser o réu da reconvenção, mesmo que o direito não seja dele. Então, acaba que a lei atribui uma substituição. Quem pode ser substituto no polo ativo, pode ser também substituto no polo passivo. Admite-se a substituição, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Tá certo? Então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito da reconvenção, os legitimados, sujeitos do processo e também a competência. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.